Olá, amigo fã de NFL e fã de Fantasy Football. Seja bem-vindo a mais um vídeo de waiver aqui do canal da NFL Brasil. Eu sou o Felipe Vieira e vou trazer aqui para você algumas dicas de jogadores para você adicionar nessa semana que estão lá jogados de escanteio, estão lá abandonados. Então pega essa peneira e vamos dar uma peneirada que tem ouro que pode sair daqui, beleza? Antes de mais nada, dá o seu likezinho e se inscreve aqui no canal da NFL Brasil que ajuda bastante o nosso serviço. Simbora, meus amigos. Temos alguns jogadores nessa semana, principalmente running backs e wide receivers, e foi uma semana complicada, né, de fantasy, muitos jogadores importantes se lesionando e saindo da partida. Então, se você não sofreu com essas lesões, agradece, porque provavelmente só de não ter sofrido com nenhuma dessas lesões, você deve ter vencido a sua partida. Primeira dica, Kimani Vidal, running back dos Chargers. Running back dos Chargers é sempre interessante porque é um time que gosta de correr com a bola, é um time que tem essa filosofia, né? Kimani Vidal, neste momento, ele é o running back 2, o Gus Edwards, que era o reserva, vai ficar fora por mais 3 semanas, então neste momento nós vemos Kimani Vidal como um running back algema. Running back algema, aquela expectativa de expectativa não me entenda errado, mas se o jogador titular se lesionar, você já tem a algema dele, já tá garantido que você vai ter um cara que vai ter volume. Kimani Vidal, neste momento, para adicionar no waiver, é isso, tá? Um jogador para ser algema pelas próximas 3 semanas, não é um jogador que dá para você escalar, até porque o J.K. Dobbins foi um running back que tem sido uma temporada muito surpreendente, e nesse final de semana ele teve o maior número de carregadas da carreira dele. É muito legal para quem pegou o J.K. Dobbins, quem aproveitou e pegou ele barato, né? Pegou em final de draft, alguma coisa assim, porque ele é um jogador que vai render bem e tem rendido, a produção dele tem sido de league winner, né? Para ganhar a sua liga se você pegou, porque o volume, o valor que você tá tirando do J.K. Dobbins é excelente. Dito isso, Kimani Vidal, jogador interessante, novato, conseguiu um touchdown muito bonito nesse final de semana, conseguiu recepções interessantes, então ele tem um caminho ali para ter algum valor, mesmo com J.K. Dobbins titular. Porém, não é um jogador que você vai lá escalar com tranquilidade neste momento, porque o volume ainda não é tão grande assim. Mas como ele é calouro, a gente sempre tem essa expectativa do calouro ir ganhando mais espaço. Não acho que ele vai chegar no J.K. Dobbins, tá? Então não pegue ele com essa expectativa. Pegue ele com a expectativa de, se por um acaso você tem um J.K. Dobbins, já pega ele, já tem a algema, né, do Dobbins ali, já amarra os dois, porque se você se lesionar ali o Dobbins, você já tem a garantia, já tem o seguro contratado, tá? Então, Kimani Vidal, primeira dica da semana. Segunda dica é o Clyde Edwards-Helaire, running back dos Chiefs. Os Chiefs não jogaram nessa semana, estavam de bye, só que os Chiefs ainda têm uma dúvida quem vai ser esse running back do time. Tentaram, depois da lesão do Isaiah Pacheco, né, obviamente. O Isaiah Pacheco vai demorar ainda algumas semanas para voltar, então neste período eles tentaram com o Carson Steele, running back novato. Não foi bem o Carson Steele na outra semana, sofreu um fumble e depois disso basicamente nem jogou mais, nem entrou em campo. Kareem Hunt tomou a posição dele. Kareem Hunt até foi bem nesse jogo, mas eu acho que há uma disputa ali entre o Clyde Edwards-Helaire e o Kareem Hunt, tá? Então fica de olho pro Clyde Edwards-Helaire, que ele volta nessa semana, né? Já fazem aqueles 21 dias que ele poderia retornar a treinar, e agora ele oficialmente deve jogar na semana que vem. Então Clyde Edwards-Helaire pode sim ganhar a vaga do Kareem Hunt. Kareem Hunt já não deve ter mais tanto valor como teve na outra semana. E é até ruim porque não deu nem muito para aproveitar o Kareem Hunt, porque ele não era para ser o titular naquela semana, só que aí o Carson Steele sofreu fumble, não estava jogando bem, ele entrou pontuando, mas né, não teve de uma semana para outra você poder escalar o Kareem Hunt. Então, neste momento, Clyde Edwards-Helaire deve ganhar essa vaga, deve ter mais volume do que o próprio Kareem Hunt, tá? Então, até o Isaiah Pacheco não voltar, Clyde Edwards-Helaire, um bom nome para dar continuidade aí na temporada, beleza? Mais um running back aqui, vou falar do running back dos Dolphins, o Jalen Wright, que também é outro running back novato. O Jalen Wright foi
uma escolha de quarta rodada. Eu achava que até ele deveria ter sido selecionado antes. É uma boa escolha de valor pelo jogador nos Dolphins. E os Dolphins, nesse momento, eles estão meio que sem o Devon Achane, né? Provavelmente o Achane não deve voltar ainda esta semana, então ainda tá meio em aberto. E o Jalen Wright, ele tem ganhado espaço, né? Ele ganhou espaço de uma semana para outra. Nesta última semana, ele correu 3 vezes com a bola, então é o maior volume que ele já teve na temporada. E uma estatística interessante do Jalen Wright é que de cada carregada que ele tem, em 20% delas, ele consegue o first down. É um número muito, muito bom para o Wright. Então ele tem jogado melhor do que o Raheem Mostert. E eu já vi o Mike McDaniel uma forma correta e meritocrática mesmo, dar o volume da carregada para quem está jogando melhor. Então Jalen Wright pode sim se tornar um running back número 1 do time, pelo menos enquanto o Devon Achane não retorna, tá? Então, Jalen Wright, um jogador bem interessante para ficar de olho. Ele começou a temporada como running back 4, né? Às vezes a maioria dos jogos ficando inativo ali, semana 1 e semana 2 ficou inativo, e agora ele pode começar nessa próxima semana, de repente, como running back número 1 do time. Então, ficando de olho no Jalen Wright, eu acho que ele tem um potencial muito grande. Agora, partindo para a posição de wide receivers, vamos falar de Xavier Legette, dos Panthers. Xavier Legette, também um novato de primeira rodada, a última escolha da primeira rodada. E Felipe, você estava falando do Carolina Panthers, é difícil, eu sei como é difícil. Sou torcedor dos Panthers, eu sei que não dá para confiar nesse time, eu sei. Porém, o Xavier Legette também começou como wide receiver 4 na temporada, acabou se lesionando no training camp, demorou para ganhar um ritmo, e agora nas últimas 2 semanas ele marcou o touchdown. Ainda não dá para você ter essa confiança que ele vai ter jardas, né? Até porque nessa última semana nem teve tanta jarda assim. Ficou muito pro Deontay Johnson. Mas é um cara que tem ficado mais confortável, é um cara que tem evoluído e agora já é o wide receiver número 2 do time dos Panthers. Ganhou a vaga ali do Jonathan Mingo, começou muito mal a temporada, né? E aí ele já ganhou a vaga do Mingo, com a lesão do Adam Thielen, obviamente, foi para o wide receiver número 2. Então, assim, ele tem ganhado espaço. Eu acho que o Xavier Legette ainda não é aquele jogador confiável que dá para você escalar sempre, porque ele não tem esse volume de recepções, de jardas, e ainda tá muito dependente do touchdown, né? Marcou nessa semana e marcou na semana passada. Mas só dele já ser essa arma na red zone já é um ponto muito importante pro futuro do Xavier Legette, tá? Então fica de olho nele. É um jogador aí que dá para você pegar, deixar ali no banco, tranquilo. Quando ele realmente, de repente, começar a ganhar mais espaço e ter mais esse volume de wide receiver número 2, aí você pode até colocá-lo ali para escalar, assim como o Deontay Johnson tem sido um bom jogador de fantasy até o momento. Beleza? E agora, falando de outro jogador do Kansas City Chiefs, vou falar de Juju Smith-Schuster. Juju Smith-Schuster é um wide receiver que já foi chutado, né, de outros lugares, foi dispensado dos Patriots. A gente sabe que os Patriots não um grande grupo de recebedores. Fala, pô, quando ele é dispensado do New England Patriots, a situação fica meio complicada. Só que até agora os Chiefs, eles não buscaram nenhum outro wide receiver depois da lesão do Rashee Rice. Não sei se eles vão fazer isso, né? A gente tem aí o período de trocas, ainda vai até o começo de novembro. Eu acho que os Chiefs vão trocar por algum outro wide receiver, tá? Porém, se eles não trocarem, o Juju Smith-Schuster se torna um jogador muito interessante daqui para o final da temporada de fantasy. É um jogador que deve ter volume, é um time dos Chiefs que é um Mahomes que já confia no Juju Smith, é um time que não tem grandes armas, né? Agora já lesionou o Rashee Rice, lesionou o Marquise Brown também, 2 jogadores que não voltam. E aí tem um Xavier Worth, mas o Xavier Worth é um jogador meio de jogadas desenhadas ali para ele, meio gadget player assim, vai usar para um sweep, vai usar para uma rota longa, mas não vai ter um grande volume. A verdade é essa. Xavier Worth ainda é um jogador nesse momento que é um one-trick pony. Sabe fazer uma coisa, sabe fazer isso muito bem, mas falta aprender a fazer o resto. E não é o suficiente para isso para a NFL. Então não acho que o Xavier Worth vai ter uma grande produção de fantasy, porque ele é muito dependente do touchdown, da bola longa, né? Tem semana que vai entrar, ou ele vai fazer 17 pontos, ou ele vai fazer 3, né? Então é um jogador que dá para você
confiar muito, a não ser que você jogue aí uma best ball, alguma coisa nesse sentido, que aí você não precisa se preocupar. Mas, pensando em volume, em recepções, em 6, 7, 8 recepções no jogo, Juju Smith-Schuster vai ser esse cara dos Chiefs como wide receiver, né? Provavelmente o primeiro alvo vai ser o Travis Kelce, como tem que ser, e aí depois vai sobrar algumas migalhas do Juju Smith que eu acho que serão migalhas consideráveis, tá bom? Então fica de olho no Juju Smith, se ele ainda estiver ali no waiver, pega ele e torce para os Chiefs não trocarem por nenhum wide receiver. De repente você tem um jogador ali para escalar o resto da temporada e ganhar sua liga com ele, beleza? E encerrando aqui o vídeo de hoje, vou trazer o Michael Wilson, jogador do Arizona Cardinals, também wide receiver. Nessa semana nós tivemos o Marvin Harrison se lesionando, tendo uma concussão, ficou fora do jogo. E concussão a gente não sabe quanto tempo que demora pro cara voltar. Pode ser que ele volte na quinta-feira, pode ser que ele demore uma semana, 2, 4, a gente não sabe, né? Malik Neighbors está aí fora já há 2 semanas, não sabemos se volta essa semana, então não sabemos se o Marvin Harrison volta ou não. Dito isso, Michael Wilson se torna o principal wide receiver desse time dos Cardinals sem o Marvin Harrison. E aí, Michael Wilson ainda é um jogador muito inconsistente, pode ser, tem semanas ali que ele pontua bem, tem semanas que ele fica completamente sumido, mas sem o Marvin Harrison, com certeza ele vai ter mais chance de volume, mais chance de alvos, de recepções. Então, também é um jogador que eu esperaria, né, para ver se o Marvin Harrison vai voltar ou não, e escalaria ele só se fosse numa situação de Marvin Harrison de fato não volta. 2, qual é a sua situação de wide receivers no momento? Você de repente tá numa bye week ali, você não tem perdeu algum wide receiver importante, ou não vai saber, você tinha o Chris Olave, não sabemos se o Chris Olave vai ficar fora muito tempo, enfim, tá com lesão. Acho que é um jogador que dá sim para escalar caso o Marvin Harrison não esteja em campo nesta próxima semana. Mas é isso, vai depender muito disso e torcer um pouquinho para esse jogo aéreo do Arizona Cardinals encaixar melhor do que encaixou nesse último jogo, que não foi bem. Verdade é essa. Antes de encerrar, queria perguntar para vocês se vocês querem que eu traga alguma dica aqui de jogadores para você dropar, né? Para você dispensar, para pegar esses jogadores do waiver. Porque de repente eu fico aqui só falando, adiciona esse, adiciona aquele. Aí você fica olhando e fala, pô, Felipe, meu time é bom demais, vou dispensar quem? De repente você não dispensa ninguém. Mas eu posso trazer alguns nomes aqui que te dá mais essa confiança de dispensar algum jogador. Eu sei que o apego é muito grande, de repente você pegou um cara ali na 10ª rodada, você fala, não queria me desapegar desse fulano, e se ele for jogar bem quando eu tiver dispensado, aí eu vou ficar arrependido, né? Você fica com muito mais medo de perder o que você tem do que de ganhar alguma coisa que você não tem. E isso é uma regra da vida, né? Então fica essa lição. De repente é melhor sim você desapegar do que você tem aí, que já não tá funcionando, já não tá pontuando bem. Pega um desses caras no waiver e melhora o seu time. Então, se vocês quiserem, eu trago alguns nomezinhos aqui para poder dispensar com tranquilidade. E aí você adicionar um desses nomes na semana que vem, certo? Deixa aqui nos comentários. Um abraço, bom fantasy, boas trocas e até mais. Tchau!